da série Contos Curtos de Amor, um conto de Eduarda Teles. Numa tarde de verão. Tem coisas que acontecem quando a gente menos espera, e tem coisas que nem imaginamos que poderia acontecer conosco, mas acontecem. Esses dois tipos de coisas se uniram e aconteceram comigo no último verão, quando viajei para o litoral e fiquei em uma pousada perto da praia. Ainda que de férias da universidade, tomo algumas horinhas do dia para estudar e manter a matéria em dia, como também para refrescar os conteúdos na memória. Então, após uma caminhada matutina pela praia e um bom mergulho, tirei a tarde para um leve estudo sobre a botânica. Arrumei meus livros em uma mesa do meu quarto, que ficava encostada na parede e abaixo de uma grande janela. Isso proporcionava uma excelente iluminação para minha leitura. Enquanto isso, ao passo em que eu estava bastante concentrada estudando, algumas pessoas passavam e a maioria estava arrumada para ir à praia. Então, observando durante alguns instantes o fluxo de pessoas, notei como a janela era grande ao ponto de me permitir perceber quase toda a via estreita que ficava entre as duas pousadas. Havia de frente para o meu quarto um muro de outra pousada, sobre o qual caíam galhos de uma árvore proporcionando sombra, e toda a ruazinha tinha plantas pequenas, flores primaveras, samambaias, algumas bicicletas e outros brinquedos de crianças. A janela também era alta em relação ao chão da rua. E igualmente reparei que havia uma escada do lado de fora que servia para a porta que existia no meu quarto, logo à esquerda dessa grande janela à minha frente. Essa porta não era de muita utilidade para mim. Era apenas uma entrada direto ao meu quarto pelos fundos da pousada, caso eu quisesse vir da praia para ele sem passar pelo saguão e vice-versa. Mas como eu não a utilizava, a mantinha trancada. Ela era de madeira e tinha na parte superior 2 trancas caso eu quisesse abri-la como janela. Mas eu mantive ambas fechadas e só aproveitei o frescor da tarde através da minha janela. Era extremamente relaxante observar tudo isso sob uma leve brisa. Eu estava me acostumando àquele ar do entardecer no litoral. Suave, tranquilo, passarinhos cantando, o som das ondas ao longe, uma expressão boa de chá da tarde. Mas tinha a sensação também de o momento estar em suspensão e algo está em curso para acontecer. A vista à minha frente passava como cenas em câmera lenta e buscava a minha atenção às amenidades daquela ruazinha. Um tempo depois de eu já estar acomodada e ainda estudando, passou mais um grupo de pessoas e havia nele 6 rapazes, tendo alguns deles pranchas de surf. Um dos rapazes, que não carregava prancha, olhou na direção da minha janela e me viu. Nesse instante, nosso olhar estranhamente se encontrou por alguns segundos. Digo estranhamente porque pareceu que uma linha tênue de descarga elétrica se fez entre nós naquele rápido momento e isso me descompassou. Foi estranho também porque me senti constrangida ao parecer que eu estava fofocando pela janela, como se tomasse conta da vida de quem passasse por ali. Então, abaixei a cabeça imediatamente e voltei a estudar, sentindo meu rosto esquentar pelo misto dessas sensações confusas. No entanto, por mais incrível e confuso que pareça, pouco tempo depois o vi voltar sozinho e durante um tempo ficou ali, passando pela janela 1, 2, 3 vezes, parecendo despretensioso quanto alguma coisa. Só depois de um momento, vendo-o passar ali novamente, comecei a desconfiar que tentava chamar minha atenção.
De início, como pensei que eu poderia estar enganada, não dei atenção às suas andanças e mostrei estar bem concentrada no que fazia. Mas então, num dado instante, ele parou e sentou encostado no muro da pousada em frente, e com ele havia um papel e uma caneta arrumados por ali, enquanto passava pela ruazinha em frente da minha janela. Assim, ele começou a escrever naquela folha amarela. Quando notei ele se levantar, olhei rapidamente e vi que havia terminado de escrever, e veio colocar o papel no chão da escada e arrastou-o por baixo da porta de madeira. Eu olhei para o chão e vi a folha amarelada, escrita em ambos os lados, dobrada como carta, passando por debaixo da porta, e meu coração acelerou novamente daquela maneira estranha de quando o vi pela primeira vez. Eu sorri discretamente e fingi não ter reparado aquela missiva no chão do meu quarto. Ele não pareceu se importar que eu estava ali concentrada, demorando para o notar e disfarçando não ter percebido que me escrevera algo, porque ele ficou lá, encostado no muro, em frente da janela do meu quarto, me esperando em algum momento. E ele esperou. Eu fiquei mais de meia hora sentada e ele nem se mexeu. Então, levantei. Não olhei para ele e fui para dentro do quarto. Bebi água, me alonguei, caminhei pelo corredor e então retornei, mas não sentei à mesa. Fiquei um pouco afastada da janela para ver e tentar notar se ele ainda estava lá. Quando eu estava decidida a voltar para a mesa e continuar estudando depois de pegar o papel que ele arrastara por debaixo da minha porta, ouvi um estalido na janela. Ele estava jogando algumas pedrinhas nela, ainda esperando ali, tentando dessa forma me fazer ir até ela e aparecer novamente. Pensei, mas que insistente ele! Só que na verdade acho que gostei disso. Eu sorri achando engraçado. Não era inconveniente, era interessante. Isso nunca tinha acontecido antes. Como falei, tem coisas que acontecem e a gente não espera e ninguém imagina que pode vir a acontecer conosco. E eu não esperava que uma coisa desse tipo, que eu só tinha lido em livros e assistido em filmes e novelas, aconteceria comigo um dia. Então achei aquilo tudo interessante e até um pouco divertido. Assim, fui até a porta, agachando para ele não me ver pela janela, e peguei o papel e o li sentada no chão, encostada na parede, entre a porta e a mesa. Ele estava escrito com letras firmes e dizia: em uma tarde ensolarada, um par de olhos numa rua pode nos marcar mais do que o próprio sol quente de verão. E isso foi o que aconteceu comigo assim que eu te vi. Enquanto estava caminhando, não pude deixar de notá-la nessa janela, tão serena e ainda mais vívida do que qualquer flor tropical. O sol te reluzia e o seu olhar foi como uma tênue descarga elétrica. Não sei se imaginou, moça, que se sentar aí em frente a essa janela faria parecer a quem passasse que alguém havia pintado na parede dessa pousada uma janela tão real como uma donzela, que é talvez uma ninfa ou uma musa, para trazer vida e beleza a essa simples via que escoa até a praia. Depois que te vi, eu cheguei a andar até chegar à orla. Quase entrei no mar. Ouvi pessoas conversarem, mas eu não estava ali. Meus pensamentos ficaram aqui na sua janela. E como não pude vencê-los, me trouxeram para cá. E por isso, agora estou aqui na frente dela. Me desculpe se pareço inconveniente por este impulso, mas eu não pude evitar. Já lhe disseram que você tem olhos tão marcantes? Como eu poderia esquecê-los? Você deve saber que os olhos sempre dizem a verdade. E vendo os seus, parecem cheios de segredos, verdades a serem descobertas, por isso tão marcantes. Confesso que se me perguntarem o que mais me marcou nesse verão, lembrarei desses teus olhos. Não me leve a mal por dizer isso, é que não consigo esquecer a sensação de perceber que os seus olhos são como o céu noturno. Se tivesse a oportunidade de prestar mais atenção, acredito que veria muitas estrelas. Acho que, secretamente, há um universo de estrelas no seu olhar.
Perceber isso me fez lembrar que uma vez ouvi dizer que as melhores coisas acontecem por acaso. E agora você me fez ter certeza disso, porque por acaso, numa tarde de verão, eu te vi nessa janela e encontrei seus olhos estrelados. Por isso eu lhe escrevo essas palavras, mesmo ainda sem saber o seu nome. Já perdi muito tempo até aprender que quando vemos algo maravilhoso, as palavras não devem ser guardadas. Ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam. Então, para não ser sufocado, as escrevo agora, antes de sair da frente de sua janela, esperando poder lhe ver mais uma vez pelo menos. Mas, sinceramente, gostaria mesmo de poder vê-la todos os dias, até depois de o verão terminar. E se isso não vier a acontecer, ainda assim verei os seus olhos em todos os lugares por onde eu for, e cada estrela que eu ver no céu será como se eu pudesse novamente ver a constelação que há em você. Musa da janela do seu admirador. Quando terminei de ler aquelas palavras, bem, os meus citados olhos, ardiam emocionados e satisfeitos com o que tinham lido. Pus a carta sobre a mesa e fui até a janela para vê-lo. Eu sorri para ele e, por um momento, ele pareceu prender a respiração. Assim, abri a porta voltada para aquela ruazinha, como se a porta trancada daquele quarto estivesse na espera para ser aberta numa tarde como aquela, aguardando um bom motivo para ser destravada, assim como os portões fechados de uma fortaleza. Me transpus para a rua através do meu portal, e quando ele me viu, abriu um sorriso solar e suave. Seus olhos ansiosos me observavam depois de tanta espera. Eu não disse nada imediatamente, porque não sabia ainda o que dizer. Apenas me sentei encostada na parede sob a grande janela da minha pousada e ele se pôs ao meu lado. Sem querer, começamos a falar juntos e rimos disso. Então, timidamente agradeci pelo que escrevera na carta. Logo ele começou a falar e as palavras em sua voz me prenderam ainda mais do que aquelas escritas no papel. Esse foi o início da nossa história. Fim, ou melhor, o começo.